O tema, vamos falar de loja, a gente começa com um grande desafio. É impressionante, nós sabemos que nesse momento, especialmente agora, esses últimos 2, 3 anos, o país tem atravessado uma crise importante, né? Todos aqui sabemos disso, temos metas para bater, contas para pagar, enfim, o desafio não está fácil. Porém, fica aquela questão, o que nós podemos fazer que está sob o nosso controle, não é? O que eu posso fazer? Eu costumo dizer para os meus clientes, eu não sou ministro, eu não sou presidente da República, eu não sou governador, não sou deputado, ou seja, eu não tenho a capacidade de transformar o mercado, o movimento, não é? Então isso a gente não consegue fazer, extrapola as nossas capacidades. O que nós podemos fazer? O que está sob nosso controle? Então esses são os aspectos que a gente quer trazer hoje, com algumas provocações, algumas reflexões e especialmente algumas estratégias. Não é fácil, a gente sabe que não está fácil, especialmente o conceito de concorrência hoje se ampliou de uma maneira muito expressiva, muito grande. Não é? Até pouco tempo atrás, eu sei que tem muito jovem aqui, pouco tempo atrás eu estou falando, uns 20 anos, não é? Não se tinha necessidade de ter internet, celular, TV a cabo e uma série de outras necessidades que nós temos hoje, que praticamente são imprescindíveis, não é? E que não se tinha. Então, quando você perguntava para um lojista quem é o seu concorrente, normalmente o lojista apontava uma outra loja que trabalhava no mesmo segmento, não é verdade? Então a gente sempre olha para o concorrente. Quem é meu concorrente? É outra loja que trabalha com os mesmos produtos, as mesmas mercadorias que eu. No entanto, esse conceito vem se ampliando de uma maneira assim astronômica. Quem é o concorrente? Quem eu enfrento hoje de concorrente, na verdade? Vamos imaginar um shopping, né? Eu tenho uma loja de sapatos. O cliente vem no shopping pensando em comprar sapatos. Mas ele entra pelo estacionamento, parou o carro, e quando ele vai entrando, ele para na frente de uma loja de eletrônicos. E ele se encanta com uma TV de 50 polegadas, último modelo, e acaba comprando. Normalmente, o que esse cliente vai dizer? Bom, o sapato vai ter que esperar, né? Porque eu comprei uma TV. Então, ou se ele compra um celular último modelo, e assim por diante. O que a gente acaba deduzindo disso? Que, na verdade, meu concorrente é aquele que disputa a capacidade de compra do meu cliente, não é verdade? Então, a concorrência hoje, ela tem um conceito muito mais amplo. Isso nos remete à seguinte conclusão: eu não posso desperdiçar oportunidades. Não é? Então, o que eu tenho que fazer, considerando que enfrentar a concorrência já é complexo, já é difícil, quanto mais quando eu penso que a concorrência extrapolou de uma maneira gigantesca, porque as necessidades começaram a crescer, mas a renda não cresce nessa mesma proporção. Não é? Então, fica esses desafios. Quais são os nossos grandes desafios? De onde que nós vamos tirar os nossos resultados? Não é? Bom, considerando que a gente não tem o poder de influenciar o mercado, não é, diretamente, o que nós podemos fazer é da porta para dentro, não é? O que está dentro dos nossos controles. Então a proposta que eu vou trazer hoje, para a gente discutir aqui, e como o Juliano bem colocou, eu vou colocar algumas coisas inclusive polêmicas, que eu tenho certeza que vão provocar um certo desconforto e uma certa curiosidade. E eu estou inteiramente à disposição, após a conclusão da palestra, para responder as curiosidades que vocês levantarem, ok? Então, vamos em frente. O que nós podemos fazer? De onde nós vamos tirar resultados? A primeira, eu vou analisar várias áreas. A primeira delas, que a gente faz a reflexão, é tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Essas três variáveis, se a gente começar a analisar por elas, a gente percebe que já há muito o que se fazer quando eu começo a monitorar esses indicadores, né? Tráfego, taxa de conversão e ticket médio.
Porque quantas vendas você faz, você sabe, né? Mas quantos clientes entraram na sua loja hoje? Essa é uma pergunta importante. Por que eu digo isso? Eu faço consultoria há mais de 20 anos. Normalmente, quando a gente entra numa loja, a gente faz reunião com a equipe, a primeira coisa que se coloca é: a gente precisa fazer propaganda, o movimento está fraco, e etc. Aí eu pergunto: quantos clientes entraram na loja hoje? Né? E eu não consigo ter essa resposta objetiva. Né? Então, é importante que a gente comece a pensar sobre isso. É possível saber ou controlar quantos clientes entram na minha loja? Por quê? Porque o que você vende, você sabe. Tenho absoluta certeza que se eu perguntar para qualquer um hoje quanto você vendeu, vai me dizer tanto. E se eu fizer essa segunda pergunta: quanto você não vendeu hoje? Alguém aqui sabe exatamente ou não? Essa é uma provocação interessante. A primeira maneira de eu começar a pensar em melhorar os meus resultados é perder menos. Concordam? Então, como eu faço para perder menos? A primeira coisa, eu preciso saber quanto eu estou perdendo. Não é? Quantos clientes entraram na minha loja? Quantos compraram? Esses eu sei, eu tenho um relatório qualquer que eu controlo. Não é? Independentemente do teu sistema, você tem essa informação. A terceira pergunta, ela é fundamental. Quantos clientes não compraram? E mais, por que não compraram? Quando a gente começa a fazer essa reflexão, você começa a perceber que existe um número de clientes que entraram na loja, não compraram, e tem um motivo pelo qual eu perdi essa venda. Não é verdade? Então, o que a gente pode fazer? Eu preciso começar controlando o meu tráfego. Como? Como eu posso fazer isso? Só para efeito de curiosidade, alguém aqui faz controle de tráfego? São poucos, né? Pouquíssimos. Então vamos lá. Como eu posso fazer e fazer de maneira eficaz que eu comece a buscar resultados de transformação das minhas vendas? Existe uma ferramentazinha. O que é isso aqui? Eu tenho no meu site, falandodeloja.com.br, eu sei que tem sistema que tem embutido nele a ferramenta de controle de tráfego. Quem não tem, eu tenho no meu site. Você pode ir lá e se cadastrar. Eu vou dar mais detalhes, tá? É só para contextualizar o que eu vou explicar agora. Que chama Sistema de Controle de Tráfego. Não é? Ele é gratuito, você se cadastra, e eu vou explicar agora como é que você pode fazer. É uma ferramenta que vai te dar exatamente os números que você precisa saber para começar a tomar as ações corretivas. Não é? Tanto a loja quanto a equipe. Ok? É uma ferramenta poderosíssima. O que é isso? Eu chamo de boleta de tráfego. Um detalhe interessante é o seguinte: o controle, quanto mais simples, melhor da gente implantar. Quando a gente começa a sofisticar muito, é tão complicado, não é? É igual treinamento. Eu dou muito treinamento de vendas. Eu digo, quando a gente começa a sofisticar demais uma demonstração, uma técnica de sondagem, ela é tão complexa que ninguém acaba fazendo. Não é verdade? Então o princípio é: nós precisamos ter coisas simples e eficazes que funcionem. Né? A boleta de tráfego tem esse princípio, tem que ser o mais simples possível. Não é? O que é a boleta de tráfego? É um papelzinho com os principais motivos de perda de venda. Por que você perde venda? Normalmente o cliente acabou de sair, o vendedor atendeu, a vendedora, acabou de atender, você pergunta: por que o cliente não comprou? Ah, ele estava só olhando. Entrou na loja para dar uma olhadinha e tal. Ok, esse é um motivo de perda de venda, correto? Perdi venda porque o cliente... Quem acompanha meu canal sabe que eu tenho um vídeo lá, inclusive um dos muitos, né, que tem grande visualização, do só olhando. O que fazer quando o cliente está só olhando? Né? Ok, pode ser preço. Ah, o cliente entrou na loja, eu atendi, ele achou muito caro, não quis comprar e eu perdi a venda. Então, por que eu perdi essa venda? Preço. O cliente achou caro e eu acabei não conseguindo fechar a venda. Ou falta de mercadoria. Por que você não vendeu? Ah, o cliente procurou uma mercadoria que eu não tinha na loja. Ok, vou marcar ali então. Um pauzinho mesmo, um risquinho.
Carrego no bolso, carrego na mão. Acabei de atender o cliente, perdi a venda, eu marco. Por que eu perdi a venda? Marquei ali. É só uma reserva. O cliente reservou, disse que volta amanhã, volta, enfim. Fez uma reserva, mas não fechou a venda. Troca. Era só uma troca. O cliente veio, trocou numeração, enfim, a cor, o tamanho, por outro modelo. E foi isso que ele veio fazer na loja, por isso que eu não vendi. Foi só uma troca. Ou crédito negativo. O que é o crédito negativo? A loja que trabalha com crediário não aprovou o cadastro do cliente, ou o cartão não passou, não foi aprovado, ultrapassou o limite, enfim, alguma questão relacionada ao crédito, e foi por isso que eu não consegui fechar minha venda. Ok, esses são alguns motivos que eu proponho, que eu sugiro, porque são os mais comuns da gente encontrar nas lojas, não é? Bom, apresentada a boleta de tráfego, eu vou trabalhar com ela. Eu sou vendedor, vou trabalhar na loja, vou pegar minha boleta todos os dias, não é? Chego de manhã, vou pegar minha boleta e vou trabalhar. Perdi venda, eu dou um risquinho ali. Anotei, né? Por favor. Isso vai me gerar o quê? Lançado no sistema, digitado no sistema, vai me apresentar esse relatório aqui. Vai me apresentar a equipe, quantas vendas foram feitas, aquela primeira coluna vai me retratar quantas vendas foram fechadas e quantos % ela representa em função dessa da penúltima coluna ali, a coluna vendas. Né? Vendas, aí tem total. Total é a quantidade de clientes que eu atendi. Por quê? O somatório das vendas mais as não vendas me dá o total de clientes que eu atendi no dia, correto? Então, eu começo a saber, primeiro, quantos clientes eu atendo por dia. Segundo, quantos eu fecho, eu até já sabia. Mas eu começo a descobrir quantos eu não fecho. Perfeito? Então, vai me dar uma informação que a gente chama de taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É taxa de sucesso, não é? O quanto eu consigo fechar dos meus atendimentos. Então, e mais importante do que isso, eu começo a ver o percentual de perdas de venda. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: às vezes a gente pega e coloca a mão na testa de alguém porque acha que a pessoa está com febre. Então você coloca a mão na testa dela e diz: não, está com febre, vou dar um remédio. Mas às vezes é a sua mão que está gelada. E se a sua mão estiver gelada, a sensação é que a pessoa está quente. Não é verdade? Você vai ter uma sensação de que a pessoa está quente. E na verdade é a sua mão que está gelada. Ou seja, a percepção da gente pode nos enganar. Então, existe um recurso que me permite que eu não me engane. Qual? Coloco o termômetro. Não é verdade? Coloquei o termômetro e vou descobrir exatamente quantos graus está. Então, quando você começa a monitorar e a lançar no sistema, o sistema vai te dar uma informação poderosa. Quantas vendas eu estou perdendo e os motivos de perda de venda. E a gente começa a ter estatística, não é? Quais os principais motivos que me levam a perder venda? Por quê? Porque eu começo a fazer um tratamento cirúrgico. Quando eu estou na empresa, que eu olho, como eu olho aqui, vocês, cada um tem uma característica diferente do outro, não é? Então o que serve para um não necessariamente é bom para o outro. Porque teoricamente, quando a gente para pensar, no mesmo ambiente, com os mesmos produtos, com os mesmos preços, teoricamente era para a gente ter resultados muito parecidos, não é verdade? Né? A gente imagina que sim. Mas a gente vê que na prática não é assim. Às vezes tem equipe que um vendedor, uma vendedora consegue vender 2 vezes mais do que o último. A distância entre o primeiro e o último fica muito grande. Não é? E por que isso acontece? Porque há motivos de perda de venda. Há algo que quem está vendendo está fazendo, que está conseguindo atingir esses resultados, que talvez eu não esteja conseguindo. Agora, como é que eu vou tomar o remédio certo se eu não sei onde dói? Então, o primeiro passo eu preciso ter um bom diagnóstico. Eu preciso descobrir por que eu perco venda. Descobrindo por que eu perco venda, eu começo a trabalhar a correção. Vou dar um exemplo prático. Todo dado que eu jogar aqui na tela são reais, tá? Eu tiro de alguns clientes, eu só omito nomes por uma questão de ética, de sigilo, mas são dados reais. Né? Essa aqui é uma loja que eu dei consultoria há uns dias atrás, é uma loja da rede.
E aqui são dados reais. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí. Dá para enxergar os números ou não? Eu vou tentar ler, eu vou descer aqui, eu vou tentar ler para vocês. O vendedor 1 fez 39 vendas. Esse é o período lá em cima, de 1º/11 a 9/11. Tá? 9 dias de coleta. Então, vendedor 1 fez 39 vendas. Vendeu 14.212, com um ticket médio de R$ 344. Não é? Todo mundo sabe o que é ticket médio, né? O valor médio das minhas vendas. Total vendido dividido pela quantidade de vendas vai me dar o valor médio da venda. O que ele me diz? Que quando eu vendo, em média, eu vendo esse valor. Não é isso? Então, ok. O segundo vendedor, o vendedor 2, fez 25 vendas. Agora, um detalhe importante, lá em cima, que das 39 vendas, o percentual de conversão, ou seja, esse vendedor aqui, vou usar meu dedo aqui para apontar, né? O 1 aqui em cima, atendeu 47 clientes. Isso dá uma taxa de sucesso, de conversão, de 58%. O vendedor número 2, a vendedora número 2, fez 25 vendas de 94 clientes que atendeu. Ou seja, ela está com uma taxa de aproveitamento de 27%. Então, o que isso significa? O que está me contando isso aí? E veja bem, eu vou fazer um comentário aqui. Quem perde venda tende a ser o que mais perde venda na loja. Por quê? Porque quem está atendendo e está vendendo leva mais tempo com o cliente. Eu atendi o cliente pediu uma mercadoria que eu não tenho. Puxa, não tenho, sinto muito, estou em falta. Ah, obrigado, depois eu volto aí. Tá bom, tchau, vou para a vez. Não é? Volto para a vez. Ou seja, quem perde venda tende a estar mais disponível. Quem trabalha mais, que pega o cliente, demonstra produto, se é confecção, leva para o provador, traz, monta look, não é? Se é móveis, vai desenhar projetos, faz simulação, não é? Ou seja, vai investir um certo tempo. Então, quem vende tende a ter menos quantidade de disponibilidade. Percebe? Então, isso para a loja é extremamente terrível. E para o vendedor também. Porque é o que mais trabalha e o que menos ganha. Percebe? Né? Porque é o que menos converte. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, descobrir. Quando eu descubro isso, aí eu vou para o segundo quadro, que é, por que você perde venda? Né? Quando eu olho essa vendedora, a primeira, pelo motivo só olhando, perdeu 12 vendas. A segunda, 32. Né? O que esse número está me contando? Que quando o cliente, ela vai abordar o cliente, e o cliente diz, não, obrigado, só estou olhando, o que a vendedora, o vendedor faz, nesse caso, esse vendedor 2? Diz assim, fica à vontade, qualquer coisa que você precisar me chama, eu estou ali, enfim, né? Diz o nome e solta o cliente. O que vai acabar acontecendo? Qual que é o sintoma? Quando a objeção é só olhando, o vendedor não sabe como contornar essa objeção para abrir a venda. Sem ser chato, sem ser inoportuno. Não tem pior coisa do mundo quando você não tem a técnica, mas tem força de vontade. Eu costumo dizer assim, força de vontade não paga a conta. Esses dias mesmo eu fui na empresa de energia elétrica, né? Eu cheguei lá com a minha conta e disse assim, olha, eu trabalhei feito um doido esse mês, trabalhei muito, baixa para mim, né? Aí ele olhou para mim e disse, não, mas tem que ter dinheiro para baixar a conta, né? Eu disse, esforço não paga a conta? Não, resultado paga a conta, né? Então não basta ter esforço, não é verdade? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que não adianta eu ter boa vontade em querer atender o cliente. Se eu não tiver a técnica, não é? Depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês que comprova isso. Se eu não tiver a técnica, por mais força de vontade que eu tenha, eu não vou conseguir realizar, porque me falta a aptidão, não é? Então, continuando. Um exemplo que acaba acontecendo, quando você tem esforço e não tem a técnica, às vezes a gente fica próximo ao cliente, querendo dar atenção, e causa desconforto. A pior coisa do mundo é cliente que fala que só está olhando e a gente fica próximo. Né? Tem cliente que diz assim, você está achando que eu vou roubar?
né? Você está me cuidando, qual que é o problema? Ou então vai embora. Por quê? Quer olhar, quer conhecer a loja, quer saber o que tem, se é legal o que você tem lá, se seus preços são bons, enfim, quer olhar, né? E aí a gente fica. E gerente, então, enlouquece, porque olha o cliente sozinho na loja, olha a vendedora está parada, né? Aí vai dar uma dura, né? Olha o cliente, né? Aí ela fica, eu atendo o gerente ou o cliente, né? O que eu faço? Né? Então, é uma situação difícil. Então, eu preciso treinar para resolver o problema de quando o cliente diz que só está olhando. O que eu faço? Qual é a técnica? Né? Alguém aqui já viu o meu vídeo do canal? Já, do Só Olhando? Eu dou lá algumas dicas, né? Vou aproveitar aqui e vou dar ela. A primeira coisa que a gente faz quando o cliente diz que só está olhando é mude a conversa. Fale qualquer coisa, menos de venda. Por quê? Porque às vezes a gente, na boa vontade, diz assim, você quer olhar o quê? Né? E põe pressão no cliente. Aí o cliente vai embora, porque causa desconforto. Não, eu não sei, eu quero olhar. Né? Mas quando a gente tira a pressão do cliente, que tira totalmente a pressão, a tendência é o cliente vir. Se você aborda o cliente, e o cliente diz que só está olhando, e você deixa o cliente, fica à vontade, a loja é sua. E pergunta, como é que está o movimento lá fora? Como é que está o clima? Qualquer coisa, fala de qualquer coisa, menos de venda. E o cliente começa a conversar com você. Por quê? Nesse instante você deixou de ser vendedor. Você passou a ser uma pessoa bacana, gentil, legal, que está aqui comigo, batendo um papo. Instantaneamente o cliente vai falar assim, você tem esse aqui, tal cor? Ou, sabe, como é que está o preço disso aqui? Porque se sentiu, não tem um chato, uma chata aqui me pressionando. Percebe? Então, é importante a técnica e não só a vontade, né? Mas continuando o nosso quadro aqui, que vai mostrar o seguinte para nós, que dentro da mesma equipe você tem vendedores com motivos diferentes de perdas de venda. E o que é importante, o que conta para nós? Que eu preciso me capacitar nos principais motivos que eu perco venda para eu consertar isso. Então, por exemplo, a loja começa, você embaixo tem a média da loja. Então, qual é a média do cliente só olhando? Por exemplo, a média nacional, eu monitoro mais de 100 lojas que eu dou consultoria, que eu monitoro de perto. A média de cliente só olhando, o cliente só olhando existe? Porque tem aquela história, mas ele está só olhando, mas tem potencial e tal. Porém, tem cliente que não tem cartão de crédito, está sem dinheiro no bolso, tem nome sujo e não tem cunhado. O cunhado é o que empresta o cartão, né? Então, como é que você vai vender? Não dá, né? Muitas vezes eu até pergunto, estava nu? Não, alguém vendeu roupa. Né? Estava descalço? Não, então alguém vendeu sapato. Né? Ele compra, ok. Mas naquele momento, possivelmente, não daria para vender. Né? Não daria para fechar uma venda. Mas é importante a gente entender o seguinte, existe um percentual dessa situação dentro da loja. A média que a gente costuma apurar é 12%, 13% dos clientes que entram na loja tem esse perfil. É difícil, não vai comprar mesmo. É muito difícil. Né? Apesar de que, uma semana atrás, umas 2 semanas atrás, eu lancei um vídeo no meu canal do cliente que foi se esconder da chuva, né, que entrou na loja. Alguém viu? Né? Eu conto rapidinho. Isso aconteceu comigo. No começo da minha carreira eu era vendedor de loja e estava chovendo muito, sabe aquele dia que caiu o mundo? Né? E a gente já tinha, os vendedores às vezes diziam, bom, hoje é dia de vamos arrumar assunto, né? Porque hoje não é ter cliente aqui, né? Caindo o mundo de água. Né? E entrou um senhor. Esse senhor entrou na loja e eu fui atender ele. Eu abordei ele assim, não, meu filho, não se preocupe comigo, não. Eu entrei aqui só para esperar a chuva passar. Não se incomode comigo. E eu brinquei com ele, falei, bom, eu não tenho o que fazer, então eu vou fazer o seguinte, né? Eu fico aqui contigo. Né? E fiquei batendo papo, falando da chuva, falando não sei mais o quê, trivialidades. Né? E ele olhou assim, era uma loja de utilidades, ferramentas e tal. E esse cliente olhou assim lá para o fundo e falou, você tem ferramentas aí, né? E eu percebi que ele teve interesse nisso. Eu disse, vamos ali, bora lá ver, né? Como diz o cearense, bora ver. Né? Ele disse, não vou comprar. Disse, não, eu não estou fazendo nada, vamos lá, eu te mostro. Né? E levei ele para o setor. E fui mostrando.
Comecei a mostrar, tem isso, tem aquilo e tal, enfim. Ele era apaixonado por ferramentas, e ele fazia tempo que ele queria montar uma caixa legal para ele, etc. Eu mostrei algumas ferramentas importadas e tal. Resumindo a história, né? Montei uma caixa, falei assim, se você fosse levar, vamos ver quanto daria. Ele, soma para mim, né? Aí eu somei, fiz a conta e tal. Isso tem muitos anos, eu era começo de carreira, para vocês terem uma ideia, né? Estava lançando o cartão de crédito, era novidade, nem toda loja tinha cartão de crédito. E coincidentemente, a loja fazia pouco tempo que tinha introduzido o cartão, estava recebendo o cartão de crédito. E eu lembrei disso na hora e comentei com o senhor. Eu disse para ele assim, você tem cartão? A loja está trabalhando com cartão aqui. Ele disse, o banco me deu e tal. Enfim, resumo, eu fechei a venda. E foi a melhor venda do dia. Ou seja, era um cliente só olhando, que não entrou para comprar, entrou para se abrigar da chuva e comprou, né? Então a gente sabe que tem esse potencial. Mas vamos trabalhar com a estatística. Qual que é o problema? Se eu começo a monitorar minha loja, né, ou a minha performance, e começo a perceber que a média está em 15% de só olhando, eu estou só no primeiro item, né? E a minha está em 25%, está em 20%, o problema está onde? Está em mim. A pior coisa do mundo é quando a culpa não é minha. Porque quando a culpa não é minha, eu não tenho o que fazer. Se a culpa é da chuva, eu tenho que esperar a chuva passar. Se a culpa é do governo, eu tenho que esperar mudar o governo. Se a culpa não sou eu que vou resolver, porque a culpa não é minha. Quando que é maravilhoso? Quando a culpa é minha. Porque quem resolve? Eu. Eu conserto e mudo. Não é verdade? Então, resumindo, a primeira maneira de se começar a melhorar as nossas vendas é trabalhar, descobrir por que eu perco venda e trabalhar nos fatores que me levam a perder venda. Porque fica cirúrgico, especialmente os gerentes, né? Não adianta a gente fazer reunião e dizer assim, gente, nós precisamos vender mais, né? Ok, eu estou sentado, sou vendedor, eu quero vender mais, né? Então, nós precisamos vender mais, as vendas estão ruins, os homens aí estão apertando, às vezes ainda saem cabeças vão rolar e tal, né? E, ok, eu quero vender mais, mas só querer vender mais não basta. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para vender mais. Concordam? Então, o primeiro passo, comece a monitorar. Veja bem, se você está com uma taxa, por exemplo, de 50%, não é? De 50% de conversão, ou seja, de cada 10 clientes que estão entrando na loja, você está perdendo 5, se por conta de você descobrir e começar a trabalhar o contorno dessa objeção, como que eu vou contornar essa objeção quando eu escutar? Quando o cliente levantar essa bola, como que eu contorno? Se eu conseguir, através dessa capacitação, não é? Descobrir como fazer para melhorar isso e passar de 5 para 6, você cresce 20% o seu volume de vendas. Concordam ou não? De 5 para 6, você aumenta em 20%. Só nesse item, se você começar a trabalhar em melhoria da taxa de conversão. Tem uma série de outros fundamentos que a gente vai ver hoje aqui. Mas esse é um, e ele é estratégico. Porque ele começa a mostrar os nossos diferenciais, onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer para melhorar isso. Bom, contorno de objeção é isso. E aí cabe uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Veja bem, tem objeção que a gente escuta todo dia. E na maioria das empresas, quando a gente está fazendo consultoria ou está dando treinamento, eu pergunto assim, você tem a relação das principais objeções que você ouve todo dia? Quem aqui tem? Por que eu pergunto? Parabéns, show de bola. Por quê? Porque a gente deixa para pensar na hora. É incrível isso, é um vacilo que a gente dá. Se eu escuto todo dia essas objeções, por que eu vou pensar na hora? Então, se eu começar assim, quais são as principais objeções que a gente... Essas são algumas delas, não é verdade? Quem pode me dar mais algum exemplo? Que tipo de objeção a gente escuta na loja? Vocês falam tudo junto assim, eu não entendo. Que tipo de objeção a gente... Por que a gente perde venda? Você vai abordar o cliente? Que tipo de objeção?
Não estou precisando. É uma delas. Estou sem dinheiro. Vou no banco. Preciso falar com a minha mulher. Preciso falar com o meu marido. É ou não é? E são objeções que a gente escuta toda hora. Você aborda o cliente e tal, diz assim, eu vou ali no banco, depois eu volto aqui, tá? Ou então tem uns que são... Tem cliente que tem dó de vendedor. Então, faz assim. Por quê? Porque às vezes você vai lá no estoque, você procura, sobe escada, e traz, e mostra e tal. Aí o cliente fica com dó de você. Ele fala assim, como é seu nome? Que hora que você está aqui? Amanhã eu volto aqui. Aí você fica com, vendi milão. Né? Fica contando. Mas na verdade foi o cliente que ficou com dó de você e fez isso. Então eu digo sempre o seguinte, existem objeções que são clássicas e que a gente ouve muito. Que tal se a gente começar a se preparar antecipadamente para contornar essas objeções? O que eu posso falar quando o cliente diz, eu vou no banco, depois eu volto aqui? O que eu posso tentar? Veja bem, no processo da venda, ela começa lá na abordagem, não é? A interação com o cliente, sondagem, não é? E assim por diante. Demonstração do produto e objeções, contorno de objeções. Então, é importante que eu estude qual a melhor técnica para contorno de objeção e me prepare para não deixar para pensar na hora. Quanto mais preparado a gente está, quando o cliente começa a fazer a objeção, a gente relaxa. A gente deixa o cliente falar. Por quê? Porque você já sabe o que vai sair dali. Então, é mais fácil para você trabalhar o contorno da objeção, que a gente fala um pouquinho mais para frente. Ok? Ficou claro isso aqui? Se vocês começarem a monitorar, onde é que vocês entram? Falando de loja.com.br, entra lá e se cadastra. O ideal é que a loja faça isso, porque aí todos vocês, mas se a loja não fizer, faz você. Controla, saiba quantos clientes você atendeu, quanto você está vendendo, quanto está seu ticket médio, quantas vendas você está perdendo, por que você está perdendo venda e vai atrás da solução. Se você começar a trabalhar isso, você vai perceber o poder de transformação de resultados só com essa ferramentinha, só com essa boletinha. Pode ter certeza que transforma. A gente tem, assim, N histórico de transformações, começando por aí. Ok? Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos em frente? Esse é uma outra forma de apresentação, o gráfico pizza. Visualmente, né, a gente vê melhor o relatório. Tá? Então, ele tanto mostra na planilha, quanto mostra o gráfico. Ok? Pode passar. Essa é uma historinha que é importante a gente refletir. Como implantar esses controles? Por quê? Porque no começo há uma resistência muito grande. A gente fala, vamos implantar boleta de tráfego na loja? E acaba tendo uma certa resistência. Normalmente a gente pensa assim, nossa, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu tenho minha sessão para arrumar, eu tenho isso, tenho aquilo, mais isso agora. Né? Se eu enxergar, olhar para a boleta de tráfego como mais uma coisa para eu fazer, não vai me ajudar. Eu vou esquecer de marcar, eu vou esquecer de entregar, eu vou esquecer de pegar cedo. Por quê? Porque se eu dissesse para você assim, olha, você ganhou 1 milhão, passa ali para você retirar, tá? Ele é seu, você foi sorteado. Você ia esquecer? Não, né? Então, quando que a gente esquece? Quando a gente não dá o devido valor. Não é? Porque essas coisas a gente não esquece, quando é uma coisa muito importante para a gente. Então, é muito importante comprar essa ideia, né? A equipe toda comprar a ideia. Essa é uma ferramenta que vai me ajudar a melhorar, porque eu vou descobrir por que eu perco venda. Quantas vendas eu estou fazendo? Ali na frente a gente vai fazer um cálculo. Taxa de conversão é uma informação preciosa. Se eu sei quantos clientes estão entrando na loja, se eu sei, nessa loja que eu implantei, que eu mostrei ali para vocês, a primeira coisa que pediram é que a loja estava muito ruim, o movimento estava muito fraco. A gente começou a implantar e as próprias meninas, a gerente e a equipe, se assustaram com os números que elas coletaram. E, a partir dali, elas começaram a trabalhar. A gente fez o treinamento de técnicas de vendas com elas, estabeleceu as dificuldades. A gente percebeu que por exemplo, eu fiz até um vídeo também no canal, onde eu conto, ela tinha dificuldade, ela não vendia, uma loja de confecção, feminina, e teve uma que falou para mim, Hermelino, e a melhor vendedora, que tinha
os melhores resultados. Ela diz assim: Hermelino, eu não consigo vender vestido de festa, eu tenho dificuldade. Né? Eu vendo bem os outros produtos, mas falou que é festa, eu passo a cliente para a colega. Eu vou te passar para fulana, que ela te atende. Não é? Ou seja, existem às vezes departamentos dentro da loja que eu tenho dificuldade. Eu já peguei loja de material esportivo que tinha uma vendedora que tinha dificuldade de vender tênis. Só que o preço médio de tênis hoje é na faixa de 600, 700, 800 reais. Então, não saber vender tem um impacto muito grande. Né? Óculos e assim por diante. Tem uma série de produtos que às vezes a gente não tem dificuldade com esse produto. E aí a gente acaba não trabalhando esses produtos, né? Que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Mas você só vai saber disso se você implantar o controle. Né? O endereço está ali, falandodeloja.com.br. Ele tem um poder de transformação muito grande. E se a gente comprar ideia e perceber que é um instrumento que vai nos ajudar a melhorar, pode ter certeza. A gente continua a querer fazer mais, a controlar, a ampliar o uso. Ok? Beleza? A partir daquele relatório, você vai cair nessa pergunta que eu vou fazer. Quantas vendas você precisa fazer? Veja bem, quando a gente recebe a meta, tem muita loja que trabalha com meta, super meta, né, 3 metas, né, meta básica, segunda meta, terceira meta, enfim. Mas a gente tem uma meta. Todo mundo aqui trabalha com meta, não é verdade? Quando a gente recebe a meta, o que a gente está recebendo? Um boi. E a gente não come boi, a gente come bife. Né? Então você olha para o boi e fala: você está louco? Não dá. Né? É muita coisa. É complicado. Então a gente sente, quando recebe esse número, ele impacta a gente. Né? Agora, tem uma continha que a gente faz que mostra para a gente quantas vendas eu preciso fazer. Que conta é essa? Eu pego a minha meta, divido pelo meu ticket médio. Então, eu preciso saber meu ticket médio. Não é? Se eu dividir minha meta pelo ticket médio e divido por quantos dias eu vou trabalhar no mês, eu vou trabalhar 25, 24, 26 dias no mês, dependendo das folgas, enfim, quem trabalha em shopping, não é? Enfim, tem uma quantidade de dias que você trabalha no mês. Se você fizer essa conta, você vai descobrir quantas vendas você tem que fazer por dia. Vamos em frente? Exemplo. Você tem que vender 100 mil. Sua meta é 100 mil. Qual é o seu ticket médio? É 200 reais. Quantos dias você vai trabalhar no mês? 25. Se eu fizer essa continha, 1.000 dividido pelo meu ticket médio, que vai dar 500 vendas. 500 vendas ainda é um número que me assusta. Mas se eu dividir por 25 dias, vai me dar 20 vendas. Essa costuma ser meta de lojas de pequeno porte. É ou não é? Costuma ser meta de lojas, tem muita loja com meta de 100 mil. E você olha na equipe, tem 4, 5 vendedores. Se você dividir 20 por 4, dá quantas vendas por dia? 5. Concorda ou não concorda? E aí você começa a perceber que esse boi não é tão grande assim. Ele pode parecer assustador, mas ele é mansinho. Quando eu olho para o bife, eu percebo que é fácil eu conseguir comer esse boi, desde que seja em bifes. Não é? Então, é muito importante. De onde eu tirei o meu ticket médio? Dos meus relatórios de venda. O próprio controle de tráfego, ele traz seu ticket médio. Então, quando eu começo a analisar quanto é meu ticket médio, eu começo a saber que quando eu vendo, em média, eu vendo esse valor. E aí, eu analisando a minha meta, a quantidade de dias e meu ticket médio, eu vou descobrir quantas vendas eu tenho que fazer por dia. E começo a perceber que não é tão grande assim. Mais um detalhe. Vamos em frente? Eu faço essa pergunta para você. Quantos prospects, quantas pessoas precisam entrar na sua loja? É uma pergunta, alguém já se fez essa pergunta? Pelo seguinte: de onde eu vou tirar isso? Segunda pergunta, qual a frequência de compra do seu cliente? Terceira, quantos são clientes da loja? Vou retornar lá no controle de tráfego para apurar o seguinte dado.
Se eu sei que a minha conversão é 50%, ok? Minha conversão está em 50%, ou seja, de cada 10 clientes que eu atendo, 5 eu fecho. Beleza? Beleza. Bom, se eu preciso fazer 5 vendas no dia, mantendo a mesma taxa de conversão, ou seja, não melhorando nada em termos de conversão e não melhorando nada em termos de ticket médio, ou seja, não vou vender mais valores mais altos e não vou converter para mais clientes, então eu preciso fazer 5 vendas, ok? Então, a partir da minha taxa de conversão, eu descubro quantos clientes eu preciso fechar por dia. Então, é muito importante eu começar a pensar o seguinte: se eu tenho uma taxa de conversão de 50% e preciso fazer 5 vendas, eu tenho que atender 10. Pausa. Vamos fazer mais uma reflexão. É muita matemática, eu sei, mas é daí que a gente vai tirar o que a gente precisa. Pausa. Como eu posso aumentar minha venda? Ou eu fecho mais vendas, ok? Faço mais vendas, ou eu vendo mais para quem eu já vendo. Se eu estou fechando 5 vendas por dia, e em média, né? E estou vendendo R$200 em média para cada cliente que eu vendo, estou vendendo 1.000. Se eu quiser vender mais do que 1.000 e não entra mais cliente na minha loja, ou eu não consigo melhorar minha conversão, eu tenho que vender mais do que 200. Concorda ou não? Simples assim. A pergunta que fica é: o que eu tenho que fazer para melhorar esses indicadores? Correto? Então, você vai descobrir, a partir do seu ticket médio e da sua meta, quantos clientes precisam entrar na loja. Por que eu digo isso? Porque você olha para a sua taxa de conversão e fala assim: bom, se eu melhorar a minha taxa de conversão, com menos clientes entrando na loja, eu consigo vender mais. Percebe? Estão acompanhando? Estão acompanhando bem? Né? Então, matematicamente, você começa a perceber que, às vezes, com menos clientes entrando na loja, se você melhorar a sua taxa de conversão, você já vai conseguir superar, crescer seus números. Segundo, se você melhorar seu ticket médio, você vai crescer mais ainda. Esse somatório de 20% aqui, 20% ali, 15% lá, você dobra as vendas. Tanto que quando me perguntam assim: Hermelino, como é que está o mercado? É uma resposta difícil, porque nesse momento agora, eu estou dando consultoria, por exemplo, para um magazine, que está com 100% de crescimento nesse mês. 100% de crescimento, dobrou. Nós fizemos mágica? Não, simplesmente começamos a atacar os fundamentos de conversão. Nós percebemos que a equipe precisava de treinamento, nós fizemos treinamento, as meninas estavam com dificuldade, as vendedoras, o layout da loja estava errado, não é? Eu às vezes escuto de alguns lojistas, de alguns vendedores, de alguns gerentes o seguinte: só entra o cliente errado aqui. Vou dar um exemplo prático. Eu fui atender uma loja e o dono da loja reclamando: rapaz, ele vende marcas, né? Uma loja que tem um padrão mais alto. Ele fala: só entra pobre na minha loja. Eu não sei o que está errado. O que está acontecendo? Né? Porque o cliente que entra aqui eu não consigo vender, porque não é o perfil do cliente da loja. E aí, quando a gente vai na vitrine dele e vê a frente de loja, ele fica botando produto baratinho, shortinho de R$ 9,90, percebe? Rasteirinha. E aí, que cliente que ele está puxando para dentro da loja? Aí o cliente entra dentro da loja e vê Oakley, Nike, e começa a ver outras marcas. Aí assusta a hora que pergunta: quanto é esse óculos? 2.000, né? O cliente, ele sai correndo, fala: nossa, é feito de ouro isso aqui, né? Aí, por quê? Está puxando o cliente errado. Então, layout da loja impacta fundamentalmente para puxar o cliente certo. Se você não vende guarda-chuva na sua loja e entrar alguém procurando guarda-chuva, um doido não conta, mas se começar a entrar sistematicamente, tem coisa errada, você está puxando o cliente errado para dentro da sua loja, não é? Então, a gente precisa começar a trabalhar os prospects, quantos a gente precisa colocar para dentro. Tem loja que a gente consegue mudar, mudando a promoção de porta de loja. Que tipo de produto puxa mais cliente para dentro? Se é uma perfumaria,
muitas perfumarias trabalham dando, né, aquela fita olfativa para, né, de alguns perfumes, fazendo a demonstração. Que tipo de fragrância põe o cliente mais para dentro? Percebe? Então, é importante trabalhar esses fatores para você trabalhar os prospects. Não é? Trabalhando a taxa de conversão, trabalhando o ticket médio, a gente eleva, né? A gente aplica um multiplicador nos nossos resultados. Não é? Agora, eu consigo fazer, matematicamente, eu consigo chegar a um seguinte cálculo na sua loja. Se você me disser, quantos são clientes da loja no mês? Muita loja cadastra cliente, não é verdade? Muita loja cadastra, faz o cadastro do cliente. No mínimo, pega o telefone, CPF, né, e o nome do cliente, o e-mail, alguma coisa assim, para desenvolver um relacionamento com o cliente. E eu pergunto, quantos clientes são clientes frequentes? Muita loja, especialmente as que trabalham com crediário, a gente puxa o relatório e a gente começa a ver que às vezes 40%, 30% dos clientes que compram na loja são clientes frequentes. E aí a segunda pergunta que eu faço é, com que frequência o seu cliente compra? Não é? Por quê? A gente começa a estudar e percebe que tem cliente, por exemplo, confecção, eu compro de 4 em 4 vezes em média. Então faz 3 compras por ano. Eu vou chegar à conclusão de quantos clientes eu preciso ter cadastrado para... Se você começa a fazer essa conta, você vai chegar à conclusão de quantos clientes você tem que ter na sua base. Então, faz a prospecção, cadastra o cliente, mais a taxa de conversão, mais o ticket médio, e a gente descobre isso. Quantos clientes você precisa ter? Se você souber a frequência de compra e quantos são clientes da loja.